Transformação. Seção 8. Negociação. Parte 1. Achamos difícil julgar a nós mesmos. Estamos acostumados a pensar da maneira que pensamos e a satisfazer as nossas próprias necessidades dos nossos próprios modos. Mas Deus se aprofundará, revelando e julgando os pensamentos e intenções dos nossos corações. Através da revelação da sua palavra e do seu Espírito, Ele nos mostrará a realidade dos nossos motivos. No Salmo 139, versículo 23 e 24, diz: Sonda-me profundamente, ó Deus, e conhece o meu coração. Experimente-me e conheça os meus pensamentos ansiosos, e veja se há em mim algum caminho ofensivo, e me conduza no caminho eterno. A diferença entre como nos vemos e como Deus nos vê é o engano em que estamos vivendo. Nossas motivações são formadas por experiências e decisões do passado, que aconteceram em nossas próprias vidas e nas vidas dos nossos ancestrais. Nosso coração tem um registro das decisões geracionais anteriores da linha sanguínea, e podemos ter sido programados através dos padrões geracionais de iniquidade, que como consequência acabaram formando padrões em nossos corações. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o caminho e a fonte de todo o ego humano. Suas raízes são originárias do comércio de Satanás. Ele pensou: subirei e serei como Deus. Negociar é um caminho que seguimos quando procuramos atender às nossas próprias necessidades. O fruto dessa árvore é sempre brilhante do lado de fora, mas é a morte para nós. Se pudéssemos ver através da pele atraente, veríamos a podridão e o veneno que está dentro. Dessa forma, nunca cairíamos nas mentiras sedutoras de Satanás. Negociação é uma troca. É baseada nos desejos dos nossos corações, que são corrompidos pelo pecado em nossa natureza a partir de Adão. Toda negociação pecaminosa está enraizada no desejo do coração de ser como Deus. Satanás foi o primeiro negócio negativo, antes mesmo do mundo existir. O primeiro comércio negativo na terra foi entre Satanás, Adão e Eva. Ele lhes ofereceu algo e eles deram a ele algo em troca. Sobre a Arca da Aliança havia 2 querubins, com asas estendidas, cobrindo a revelação que vinha da presença de Deus. Quando eles soltaram suas asas, a luz dessa revelação brilhou sobre as pedras que cobriam seu corpo, e isso se refletiu na ordem criada. Lúcifer, que era um dos querubins, ganhou a revelação do plano e dos propósitos de Deus, e viu que o futuro destino do universo não deveria estar sujeito a ele e aos anjos, mas era designado à humanidade. Ele trocou essas informações para liderar 1/3 dos anjos em rebelião, procurando impedir a realização do plano de Deus. Vemos isso em Ezequiel 28. Ele trocou isso por uma posição futura. Depois que ele foi expulso do céu, ele não pôde mais ver os planos de Deus. Porém, como ele conhecia o plano de Deus para o homem, Adão e Eva se tornaram o seu alvo assim que foram criados. Satanás foi até eles no jardim, como vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Ele começou torcendo as palavras de Deus, criando dúvidas sobre Deus em seus corações. Adão estava presente com Eva durante toda a cena. Eva respondeu adicionando algo próprio, como não toque-o, ao que Deus realmente havia dito, e a serpente seguiu para uma mentira direta.
você certamente morrerá. Ele lhes ofereceu um caminho para cumprir seu próprio destino fora de Deus, uma sabedoria ímpia e corrompida, como você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Dessa forma, assim que eles aceitaram a oferta, começaram a seguir a sua própria fonte de suprimento e provisão, costurando folhas de figueira para fazer uma cobertura, e o homem tem se encoberto de esforço religioso desde então. Esse comércio de informações que promete te levar a uma elevação através de você conhecer algo e ser como Deus é a raiz de todo o humanismo, que é a capacidade humana elevada, e o racionalismo, que é o raciocínio humano elevado. Deus colocou em nós uma necessidade de aceitação e amor, uma necessidade de carinho, valor e importância, uma necessidade por aprovação e significância, afirmação, identidade e propósito, segurança, proteção e provisão. Em todas essas necessidades, Ele pretende ter a si mesmo como o único provedor em nós, através do nosso relacionamento com Ele. Qualquer tentativa de usar outra fonte ou método é negociar em terreno demoníaco, oferecendo algo em troca da satisfação de uma necessidade. Nada de bom pode vir desse caminho. Todos os caminhos do conhecimento do bem e do mal produzem a morte, até mesmo aqueles que parecem bons. Eles substituem a felicidade pela alegria, a satisfação pela realização, o lazer pela paz, as boas causas para o destino. São coisas que podem parecer realmente atraentes e podem nos fazer nos sentirmos bem. Mas nesse caminho, todas essas coisas nos levam à morte. Os pisos ou terrenos de negociação são os substitutos demoníacos da provisão de Deus. Eles oferecem um altar pervertido sobre o qual acabamos sacrificando. Pode haver padrões geracionais nos atraindo para esses comércios e espíritos familiares que os ativam e os operam. Eles vêm com armas, colocando-nos sob escravidão ao pecado e à morte. Quando tomamos o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando optamos por um atalho para gratificação, sucesso, dinheiro, posição, influência ou poder, quando colocamos a nossa identidade no desempenho, trabalho ou ministério, estamos negociando. Pois tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba e a arrogância da vida, não são do Pai, mas são do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. A tentação de Jesus por Satanás foi um exemplo de como ele tenta nos atrair para esses lugares, como vemos em Mateus, capítulo 4, versículo 3 ao 10. Ele lançou dúvidas sobre o que Deus havia dito, distorcendo a palavra de Deus e tirando ela do contexto. E também tentou fazer com que Jesus suprisse as suas próprias necessidades, além da provisão de Deus. A resposta de Jesus foi: está escrito. Ao contrário de Eva, ele não acrescentou nada ao que Deus disse. Quando ele levou Jesus a uma montanha alta, não era neste reino terrestre. Não existia uma montanha física da qual você pode ver todos os reinos do mundo. Satanás mostrou a Jesus a sua própria herança e ofereceu a ele um atalho, ignorando a cruz. Qual foi a resposta de Jesus? Vá embora, Satanás. Precisamos dizer o mesmo aos sussurros em nossa cabeça. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele, disse Jesus. Servir a nós mesmos é seguir o caminho de Satanás. É bastante desafiador quando começamos a considerar os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Jesus passou por essa prova e saiu no poder do Espírito,
operando milagres e destruindo as obras do maligno. Se tivesse sucumbido a qualquer uma dessas tentações, nunca teria sido capaz de fazer as obras do reino e nunca teria sido capaz de ir à cruz. Satanás nos fará ofertas semelhantes, geralmente através dos espíritos familiares designados para nossas vidas. Vamos nos apresentar a Deus para que Ele nos sonde e nos examine regularmente. Sejamos sinceros e honestos sobre o nosso passado, lembrando que Ele ama a cada um de nós. Vamos possuir os nossos negócios e motivações passadas, confessar nossas negociações com o pecado e buscar revelação sobre o comércio familiar para que possamos confessar e lidar com isso também. Devemos reconhecer que nós e nossos familiares buscamos suprir nossas necessidades fora de Deus. Devemos nos arrepender. Deus sondará os nossos corações e nos limpará e nos purificará.